Então aqui, um pouco antes, vai falar da grande tribulação, momentos, dias de aflições, né, irmãos, que virão. Então, com certeza, vão vir, são tempos trabalhosos que enfrentamos, e cada dia que passa, irmãos, vai piorar. E a palavra fala de uma grande tribulação que virá sobre a humanidade, irmãos. E aqui, a partir do versículo 29, passa a falar da vinda de Jesus. Então, logo depois dessa grande aflição que acontecerá, aí vem dizendo aqui versículo 30, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e o que mais, irmãos? E grande glória. Então, todas as tribos, irmãos, todas as nações, todos os homens, todos que estiverem vivos, lamentarão, né? Por quê, irmãos? Porque o tempo que nós estamos aqui na terra é o momento que nós devemos nos preparar para esse dia. É o dia que toda a humanidade tem que se preparar para esse dia. Então é o momento, é passageiro isso daqui. E isso, irmãos, todos sabem, né? Todos sabem. Basta nós irmos nos velórios, né? No velório é o lugar melhor que tem para nós termos certeza de que toda a humanidade, todos sabem que tudo isso é passageiro. E como que as pessoas sabem disso? É porque elas creem em Jesus? Não. É porque elas veem. Elas veem. Elas veem pessoas nascendo, pessoas ficando velhas e pessoas morrendo. Elas veem pessoas conquistando as coisas, batalhando por aquilo, se esforçando, amando tudo aquilo e partindo daqui para outro lugar que elas não sabem onde é, mas partindo e deixando tudo. Então as pessoas sabem disso. Então aquele dia vai ser um dia de lamentação. Um dia que as pessoas elas vão entender como que realmente as coisas funcionam. Os que estiverem vivos e os que estiverem mortos vão ressuscitar, irmãos. Todos vão ressuscitar. Os que servirem a Jesus, que tiverem morrido antes, que morreram em Cristo, vão ressuscitar com corpo incorruptível, glorificado. Mas os que morreram sem Cristo vão ressuscitar também, mas não com corpo glorioso, é com corpo terreno mesmo. E eles também vão ver o Filho do Homem, eles também vão ver o céu aberto, eles vão ver as potências, e vai dizendo aqui, ó, versículo 31, ó. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, irmãos, juntar os escolhidos. Quem são os escolhidos? Somos nós. Nós somos escolhidos. Todos aqueles, irmãos, todos aqueles que estiverem em Cristo, inclusive os que morreram antes, que vão ressuscitar. Então, vai juntar todos os escolhidos. Versículo 32, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, saber que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando fala essa geração, irmãos, existe duas gerações. Duas. Não tem mais que duas. Uma geração é a geração dos homens. E outra geração é a geração de Deus. Todos nós fomos gerados da semente corruptível. Todos nós nascemos da semente corruptível. E formamos a geração dos humanos, a geração terrena, geração dos homens. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós passamos a pertencermos à geração de Deus, gerados não mais da semente corruptível, mas somos gerados pela palavra da verdade. Então, essa geração terrena não vai passar sem que tudo isso aconteça, irmãos. Então, o mundo não vai acabar antes, nada vai mudar antes, vai continuar do jeito que está mesmo. E as pessoas olham para as coisas que existem, e olham para as pessoas, e olham para tudo,
E elas encontram uma estabilidade nesse mundo, irmãos. Embora elas saibam que tudo vai se acabar, mas elas buscam estabilidade. E elas encontram estabilidade em muitas coisas, que também são passageiras, são vãs. Naquele dia, irmãos, naquele dia, todos vão ver. Naquele dia vai ser um dia de indignação. Um dia de tremor, irmãos, para todos, né? Para todos aqueles que não têm a Jesus. Versículo 36, ó. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, mas até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a gente conhecendo a história de Noé, não é, irmãos? Então, os homens tocavam suas vidas, aí Noé foi lá, recebeu uma ordem lá do Senhor, lá do Antigo Testamento, para fazer uma arca, e colocar os animais lá dentro, e toda a família dele também. E os homens com certeza viam aquela arca sendo construída, viam as coisas ali acontecendo, e eles tocavam suas vidas. E aí muita gente, né, irmãos, quando vê os filmes, né, aí no filme eles colocam, né, um monte de coisa que não está escrito, né, irmãos? Não está escrito. Mostra até, eu nunca assisti, né, irmãos, mas as pessoas me contam. Porque eu não assisto essas coisas não, viu, irmãos? Mas as pessoas me contam. E as pessoas falam assim, né? Olha, Noé convidou as pessoas para entrar na arca e as pessoas não quiseram. Irmãos, isso não está escrito. Aquela arca lá não foi feita para salvar ninguém. Aquela arca foi feita só para manter a família de Noé viva ali e os animais que ele colocasse lá dentro. Somente. Ainda que as pessoas quisessem entrar, elas não iam entrar. Então aquela arca não foi feita para salvar pessoas. Aquela arca foi feita para botar a família de Noé lá e matar todo o resto ali que estivesse fora. Mas aí, irmãos, com certeza, quem via ele construir aquilo lá achava um absurdo. Porque jamais ia pensar que ia vir o dilúvio. E assim também, irmãos, dessa mesma forma, dessa mesma maneira, é a vinda de Jesus. As pessoas falam assim, Jesus está vindo. As pessoas falam assim, olha, o mundo está chegando no fim. Só que aí, junto com isso, devia também vir a consciência dizendo, olha, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que me acertar diante de Deus. Não, as pessoas não pensam nisso. Elas acham que quando Jesus vier, irmãos, e até mesmo muitos cristãos, eles acham que quando Jesus vier, ele vai vir cheio de misericórdia e vai deixar quieto muita coisa. Irmãos, ele não vai deixar quieto muita coisa. É que nem a palavra diz, tudo passa, mas as palavras dele não hão de passar. Ainda que o homem seja infiel, ele permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Se ele disse que só os santos vão herdar o reino dos céus, e quando fala santo, irmãos, é separado, só os escolhidos. É somente, só os escolhidos vão herdar o reino dos céus. Então ele não vai mudar isso daí. Naquele dia não vai ter, irmãos. Mas e eu posso entrar, porque eu fiz isso, fiz aquilo? Não, lá em Mateus 7 está dizendo que não vai ser assim. Ele simplesmente vai dizer, não conheço. Não é, irmãos? Se ele fosse dizer, mas não vai, porque ele não vai nem ter contato. Os anjos vão separar dos bodes as ovelhas, e vai ter essa separação, não tem jeito, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 40, ó, então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, irmãos, vai estar dois deitados na cama dormindo ali, vai ser levado um e deixado o outro. Não necessariamente isso, tá, irmãos?
Pode estar 2 deitados na cama ali dormindo e pode ser levado os 2. Pode estar 2 deitados na cama dormindo e ser deixado os 2 ali. Não é, irmãos? Pode. Mas aqui está dizendo o quê, irmãos? Que a salvação, ela é individual. Uma pessoa não consegue salvar a outra. A firmeza de um não pode ser dividida com outra pessoa. Tipo, ele não tem nada a ver com Jesus e eu tenho tudo a ver com Jesus. Então eu vou dar um pouquinho da unção para ele, vou dar um pouco. Não, não tem isso aí. Salvação é individual. A busca, irmãos, a busca é de cada um. Porém, né, irmãos, isso não quer dizer que porque a salvação é individual, eu posso andar sozinho. Jamais, jamais. Por quê, irmãos? Porque uma coisa não desqualifica a outra. Então os ensinamentos de Jesus, ele é completo, irmãos. Então quando Jesus fala do seu corpo, que é a igreja, fala do corpo de Cristo e que nós somos membros do corpo, então quem vai ser salvo naquele dia é a igreja. A igreja vai ser salva. Só que, é lógico que pode acontecer de não ser num dia de culto, e ainda que seja num dia de culto, nós estamos reunidos aqui. Nossos outros irmãos estão reunidos lá no Santa Rita, e outros irmãos estão reunidos por todo o mundo. Porque essa palavra, irmãos, não está em nossas mãos somente. Essa palavra, ela se espalhou por todo o mundo. Em todo o mundo tem gente pregando e vivendo essa palavra, irmãos. Por todo o mundo. Ah, mas eu não conheço, eu viajo, eu vou para tal lugar, eu nunca vi, irmãos. Nós não conhecemos nada, não sabemos de nada. Mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Eu vejo muita gente, né, irmãos? Muita gente com a base de fé, olhando assim igual a nossa. É a mesma base de fé. Aí quando você começa a ouvir, aí você começa a ver que tem muita heresia ali, tem muita falso entendimento, muita coisa que não condiz. Isso que a gente vê. E o que a gente não vê, irmãos? O que a gente não vê. Quanta gente está espalhado por todo o mundo aí, e que o Espírito Santo usou essas pessoas e tocou o coração dessas pessoas, e elas estão vivendo essa palavra. Então a palavra está dizendo que naquele dia, vai vir, e vai estar um cristão aqui, vai estar um cristão lá, vai estar um cristão, e vai ser buscado, irmãos. Vai ser levado. Não importa onde esteja. Muitos também, irmãos, muitos irmãos também, acreditam, né, lá no fundo, que o último estado ali, o último momento é o que vale, irmãos. O último momento é o que vale. Irmãos, o que vale não é o último momento. O que vale é uma vivência. Então pode ser, por exemplo, que eu sirvo a Jesus, estou em comunhão com os irmãos, e não falta um culto, e estou ali firme, e Jesus venha no momento que eu estou desanimado. Pode acontecer. Um irmão, uma irmã, está desanimada. Ele vem naquele momento, que esse irmão falou assim, não, hoje eu não vou para o culto, eu vou ficar em casa, eu vou descansar. E Jesus vem nesse dia. Essa pessoa vai ser deixada, irmãos? Por esse último momento? Irmãos, nunca acreditem nisso. Nunca acreditem nisso. Não é aquele último momento, é uma vivência. Nós temos uma vida com Cristo. Aí, tá. Tô eu lá, bem tranquilo, numa segunda-feira, não tem culto, tô em casa. Aí, naquele dia, eu cometi um pecado. Naquele dia eu cometi um pecado. Não deu nem tempo de eu me arrepender, não deu nem tempo de eu pensar do que eu cometi. Jesus vem. Vou ser deixado, irmãos? Não, irmãos. Lógico que não. Não é isso, não é aquele último momento. É o último momento em relação, por exemplo, estou eu, firme com Cristo, abandonei os irmãos, abandonei tudo, não quero mais saber de Jesus, quero viver o mundo. Vou viver o mundo. Jesus volta? Lógico que eu vou para o inferno, irmãos. Vou para o inferno, lago de fogo, não tem outra. Lago de fogo. Por quê? Porque eu já decidi pelo mundo, eu quero o mundo. Não quero mais Jesus, não creio mais, não quero mais saber. Quero o mundo. É diferente. Então é isso que nós temos que ter em mente, irmãos. Jesus volta num dia que eu estou viajando. Fui viajar lá sei lá para onde. Imagina um lugar. Não vou falar o lugar, porque de repente algum irmão vai para esse lugar, vai falar que, mas vou viajar. Estou viajando para tal lugar. Aí Jesus volta. Aí os irmãos estão aqui reunidos, e eu estou em tal lugar. Vou para o lago de fogo. Não, irmãos, não é isso. Não é isso. Mas também, não quer dizer, irmãos, não quer dizer que eu vou desconsiderar a necessidade
de estar em comunhão. Irmãos, que é o mais importante. Porque o momento que nós estamos em comunhão é o momento que nós estamos nos alimentando. Pense que nós estamos numa guerra, e aqui é o quartel-general, irmãos. É o lugar onde, imagine, os soldados todos na guerra, estão em acampamento lá, estão em guerra. E aí tem um local ali onde eles se reúnem para descansar, eles se reúnem para se alimentar, e aquele lugar lá é para isso. Eles têm esse lugar. Então, quando eles estão com fome, eles vão naquele lugar, quando está com sono naquele lugar, é naquele lugar que eles se fortalecem para a guerra. É uma comparação com a igreja. Então, esse momento de culto, que tem os dias determinados e horário determinado, que não são muitos, irmãos, esses cultos, eles são importantes para nós. É o momento que nós oramos em comunhão com os irmãos, nós louvamos a Deus, nós ouvimos a palavra, nós conversamos, nós temos o nosso momento de comunhão antes do culto, depois do culto, isso é importante. É o momento que eu consigo olhar para cada irmão, cada irmã e ver a fisionomia de cada um. E quando eu vejo cada um, eu sei quando o irmão ou a irmã está triste, quando está bem, quando está alegre, quando está contente. E assim é com cada irmão. Está com uma dificuldade, de repente é o momento de se abrir, o momento de conversar. Então esse momento de culto, ele é muito importante e ele não pode ser trocado, irmãos, por nada. Mas tem situação que não tem jeito. Tem situação que a gente vai ter que fazer. Uma coisa não desqualifica a outra, irmãos. Então é importante para cada um de nós se preparar para aquele dia. Porque Jesus não é o ladrão, mas aquele dia virá como ladrão. No momento que ninguém espera, irmãos. E se nós soubéssemos o dia que ele viria, irmãos, nós iríamos nos preparar. Iria ter muitos que ia levar uma vida promíscua, sabendo que ele vai voltar em tal data. E naquela data, a pessoa ia querer se preparar para receber Jesus. Ia para o lago de fogo, irmãos. Então, é bom que ninguém saiba. Porque é o momento de se preparar, é o momento de buscar. Quando a palavra fala que nós devemos amar a vinda de Jesus, o que é amar a vinda de Jesus? É se preparar para aquele dia. É esperar ansiosamente por aquele dia. É você pegar e olhar para o alto, irmãos, num dia ensolarado, aquele céu bonito, né, irmãos? E você falar assim, bem que esse céu poderia se abrir agora, não é? Bem que ele podia se abrir agora e eu ver o Filho do Homem ali, ó. E tudo se resolver, irmãos. Nós devemos estar ansiosos por esse dia. Cada um de nós. E aí diz aqui, ó. Versículo 44, né, ó. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aí aqui, irmãos, um pouquinho mais à frente aí, vai falar da parábola, capítulo 25, o versículo 14, irmãos. Isso aqui também é muito importante para cada um de nós, irmãos, porque aqui fala da parábola dos talentos. Irmãos, nós vamos ler aqui a parábola dos talentos, e os irmãos prestem atenção que os talentos, ele é para todos, para todos. Cada um dos irmãos foi depositado talento na mão dos irmãos, nas minhas mãos, na mão de cada um dos irmãos, quando a pessoa se converte. Quando a pessoa se converte, ela tem um encontro com essa palavra, irmãos, é depositado nas mãos dela talentos. E os talentos devem ser multiplicados. E diz aqui, ó, versículo 14, ó, capítulo 25, versículo 14. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Olha só, irmãos, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Então, os talentos, ele é depositado para cada irmão, de acordo com a capacidade de cada um. Isso aqui, irmãos, ele pode mudar no decorrer do tempo. Então, não quer dizer que você recebeu um talento, você tem capacidade para aquilo. E amanhã você tem capacidade para 5. E depois você tem capacidade para 2.000 talentos. Não importa, aqui é para a gente entender
que tanto aquele que recebeu 5 talentos, aquele que recebeu 2 e aquele que recebeu 1, todos eles tinham capacidade para multiplicar aquilo. Então Jesus, ele não vai dar nas suas mãos algo para você multiplicar em que você não tenha capacidade, não tenha condições para aquilo. Então se ele depositou os talentos, seja 1, seja 2, seja 1000, é porque se tem capacidade para multiplicar. E se tem capacidade, irmãos, deve ser multiplicado. Isso é uma exigência. Isso aí, irmãos, é uma determinação. Não tem como fugir disso. Aí diz aqui, ó, versículo 16, ó. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, por que diz aqui? Aquele que tem, será dado, e terá em abundância. Aquele que não tem, até o que tem, será tirado. Porque os talentos que ele coloca nas minhas mãos, é dele, não é meu. Se eu continuar somente com esses talentos, enterrar esses talentos, quando ele vier, eu não vou ter nenhum, porque eu não multipliquei. Então eu tenho aquilo que eu multiplico. Eu tenho aquilo que eu trabalho. Se eu não trabalho, eu não tenho nada. Até aquilo que ele colocou nas minhas mãos é tirado, até aquilo que eu tenho. Então aquele que ele me deu, eu tenho, mas é dele, não é meu. Não vai ser reconhecido. O que vai ser reconhecido é aquilo que eu multiplico. Por isso que é necessário, irmãos, o trabalho, é necessário o esforço, é necessário a batalha. Isso é para todos. Não é para quem prega, não é para quem louva, não é para quem ora, não é somente. Não tem nada a ver com os dons. Os dons é depositado a cada um. Jesus, ele derrama os dons sobre a igreja, sobre os irmãos, as irmãs. Para quê, irmãos? Para aquilo que for útil ao evangelho. É somente para isso. Os dons é para isso. É para ser útil no evangelho, na igreja, no corpo. Agora, os talentos, todos têm. Então, eu tenho uma quantidade de talentos. A irmã Tatiana tem uma quantidade, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs tem uma quantidade de talento que foi depositado nas mãos dos irmãos e devem ser multiplicados e não pode haver desculpa de que, eu não tenho condições. Tem, porque os talentos é dado segundo a capacidade de cada um. E naquele dia o que vai ser cobrado é isso. O quanto foi multiplicado os talentos? Quanto foi? No meu não multipliquei nada, então você não tem nada. Então aquilo que eu te dei, eu tiro e dou para outro. É isso que está dizendo a palavra, irmãos. Então, é um momento, irmãos, esse período nosso aqui na terra é um período de esforço. É um período de preocupação
não com as coisas desta vida, mas com as coisas do alto. É o período que nós temos de nos esforçar, batalharmos, batalhar, para que naquele dia, cada um de nós seja encontrados de pé, irmãos, trabalhando, encontrados firmes, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 30, né, ó, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, quando fala trevas exteriores, é o lago de fogo, né, irmãos? Então, quando fala do lago de fogo, como vai ser aquilo ali, irmãos? A gente não tem nem a dimensão de que vai ser aquilo ali. É algo terrível que o ser humano, ele não consegue entendermos. Por quê? Porque hoje nós temos um corpo que ele é fraco, né, irmãos? Ele é fraco, e se nós tomarmos uma queda, dependendo da queda, nós morremos. Ali não vai ter mais isso, irmãos. Imagine o ser humano, não imagine nem nós não, tá, irmãos? Não vamos nem imaginar isso daí, nós não. Mas imagine o ser humano com um corpo corruptível, esse corpo aqui, mas vivendo a eternidade com ele, irmãos. Eternidade no lago de fogo. O que vai ser isso, irmãos? A gente não suporta 5 minutos de dor. Com 5 minutos de dor, nós estamos lá buscando remédio para a dor, e se o remédio não resolver, busca outros meios para não ter dor, porque a gente não suporta dor. Nós não suportamos fome. E se nós ficarmos sem comer muito tempo, a gente morre. Mas lá não. Lá não vai morrer, irmãos. Lá não vai morrer. Lá não vai acabar. É para a eternidade, naquela situação. Então, é coisa de se pensar, irmãos. Ah, então eu vou ficar com medo? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Vamos buscar mais e mais a não entristecer o Espírito Santo, a buscar mais e mais, irmãos, estar firme com Jesus, para quando chegar naquele dia, haver indignação, mas que não seja para nós, né, irmãos? Que não seja para nós. Que seja para aqueles que realmente não quiseram mesmo, infelizmente, né, irmãos? E o que nós pudermos fazer para resgatar pessoas, vamos fazer. O que nós pudermos fazer para levar a imagem, o caráter de Cristo adiante, vamos fazer, irmãos. E tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Amém, irmãos?